Nos últimos dias tivemos vários vazamentos de dois grandes jogos da franquia Resident Evil, no caso, Resident Evil Code Verônica e Resident Evil Zero. Mas será que esses remakes são reais? E quem está vazando essas informações? E por que esses dois jogos são tão importantes para a franquia? E no vídeo de hoje vamos falar sobre esses vazamentos, curiosidades e o que vem por aí. Mas antes disso, roda a vinheta. Fala rapaziada, aqui quem vos fala é o Jonathan e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Velha Guarda dos Games. Bora falar então desses possíveis vazamentos dos próximos remakes de Resident Evil? Os rumores mais recentes vieram de um insider bem conhecido da comunidade, Dusk Golem, que é um cara que já acertou muito no passado, principalmente em questões relacionadas a Capcom. Segundo ele, o Resident Evil Code Verônica pode ser o primeiro a chegar no ano de 2027. Já o remake de Resident Evil Zero chegaria no caso em 2028. Além disso, outro relatório reforçou isso recentemente, dizendo que os dois jogos realmente estão em desenvolvimento dentro da Capcom. Ou seja, não é nenhum rumor isolado. São várias fontes apontando para o mesmo lado. E tem mais, o Resident Evil Zero teria o codinome Chamber, e já estaria em produção dentro da Capcom já há alguns anos. Mas claro que nada disso foi confirmado oficialmente, mas mesmo assim a galera já cria aquele hype. Pois bem, é Resident Evil, então todo mundo fica na expectativa, até porque os últimos remakes foram todos praticamente sucesso, tirando Resident Evil 3, que a galera torce um pouquinho do nariz. Agora vem uma pergunta: por que a galera pede tanto o remake de Resident Evil Code Verônica? Como o jogo foi lançado nos anos 2000, gente, ele é praticamente uma sequência do Resident Evil 2 e 3. Basicamente do 2, porque ele tem personagens muito icônicos, como a Claire Redfield e o Chris Redfield. Apesar que o Chris ele foi protagonista no primeiro game e a Claire no segundo. Sem contar que esse game aprofunda ainda mais a história da Umbrella. Também gostaria de comentar com vocês algumas curiosidades sobre o Resident Evil Code Verônica. Esse foi um dos primeiros Resident Evils em 3D completo, e esse game originalmente foi lançado para Dreamcast. Uma coisa bem interessante que os fãs vão lembrar, que na história do jogo foi introduzido a família Ashford, que é uma das mais bizarras da série. Sem contar que esse game tem os vilões mais perturbadores da série inteira de Resident Evil, na minha opinião. E eu acho que esse game ele é bem, assim, o pessoal fala muito nele, porque ele nunca recebeu um remake igual o Resident Evil 2, o 3 e o 4, que são tão aclamados, apesar que o 3 nem tanto, mas o 2 e o 4 são muito aclamados. E o Code Verônica, ele foi esquecido, então muita gente há muitos anos pede, os fãs pedem: poxa Capcom, faz um remake de Resident Evil Code Verônica. E parece, segundo esses vazamentos, tá mais perto do que nunca. 2027, gente, falta um ano. Então esperamos que esses rumores sejam verdade. Agora a gente vai ficar na expectativa e torcer que o ano que vem então seja lançado o remake de Code Verônica. Eu não sei vocês, eu joguei muito esse game, principalmente no tempo PlayStation 2. E eu comprei ele no tempo 360, zerei no 360, e eu também tenho ele aqui retrocompatível no meu Xbox Series S. Ele é um jogo maravilhoso, ele é grande, o jogo é comprido. Eu imagino que um remake desse game vai explorar muito mais a ilha. Eu acho que vai se aprofundar muito mais na história do Wesker. Eu fico imaginando o final do game, uma luta do Chris e do Wesker. Nossa, eu acho que seria uma coisa muito boa. Eu sei lá, espero que tenha uma exploração muito maior. Esse jogo tem tudo para ser o maior da saga. Eu tenho certeza disso. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Resident Evil Zero, que no caso esse game seria lançado no ano de 2028. Esse game aqui é um pouco curioso, porque ele é um prequel, lançado um pouco antes do primeiro game. Nesse game você tem como protagonista Rebecca Chambers, membro do Bravo Team dos Stars,
Tem apenas 16 anos essa moça. E também Billy Cohen, que é um prisioneiro, que está tentando provar a sua inocência. O diferencial desse game é o sistema de troca de personagem em tempo real. Diferente dos outros Resident Evil clássico e dos próprios remake, esse game não tem baú para você guardar os seus itens. Você tem que deixar espalhados pelo cenário. Nesse game também, você tem o controle dos dois personagens ao mesmo tempo, podendo, por exemplo, deixar o personagem em outro lugar para fazer alguma coisa diferente que possa ajudar o outro personagem que está no outro lado do cenário. Ainda segundo os rumores, a história pode ser expandida. Alguns personagens que aparecem no game ali brevemente podem ganhar mais destaque. A gente tem exemplo, por exemplo, no Resident Evil 2 com Marvin, no Resident Evil 3 com Tyrell, também que ganharam bem mais destaque. Pode acontecer isso aqui, no caso no Resident Evil Zero. No caso, tem um personagem que aparece, que é do mesmo, se não me engano, do Bravo Team, que é o Henrico, que aparece. Ele até acho que morre no Resident Evil Zero, então pode ganhar mais destaque esse personagem. Eu acho que isso seria bem interessante, que poderia melhorar muito mais a narrativa do game, que é bem esquecida dentro da franquia. Agora fica a pergunta, se no caso esses vazamentos forem reais, está bem claro que a Capcom vai apostar muito em remakes. A gente sabe que também tem rumores que pode ter o remake de Resident Evil 1, foi o game lançado lá em 2002, que eu já acho maravilhoso, mesmo aquela câmera antiga é muito bom. E a gente sabe que os remakes estão dando certo. A gente tem o exemplo do 2, sucesso total. O próprio 3, por mais que não seja muito aclamado pelos fãs, vendeu muito bem. E o 4, para mim, é sensacional. Para mim, tecnicamente, aquele jogo é perfeito. E também é um sucesso de crítica e também de vendas. A franquia Resident Evil cada vez mais viva. Sem contar também que tem rumores que Resident Evil 10 pode ser lançado entre 2029 e 2030. Eu particularmente já fico num hype só de ouvir essas informações, até porque eu sou um grande fã da franquia. Então galera, tentei resumir da melhor maneira possível esse vídeo falando sobre esses dois jogos. Eu espero que isso tudo seja verdade. O Dusk Golem dificilmente erra. Ele é um cara que tem muito contato dentro da Capcom, então dificilmente ele erra, ele tá sempre acertando, e eu espero que ele acerte. E eu não duvido, até porque, que nem eu falei anteriormente, os remakes têm dado certo ao longo dos anos. Agora, gostaria de saber de vocês, desses dois games, quais desses dois vocês estão mais hypados para jogar? Resident Evil Zero ou Code Verônica? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Se inscreva no canal, pessoal, deixe o like e ative as notificações, que é muito importante. Qualquer novidade de Resident Evil eu vou trazer aqui. Falou, grande abraço!